só um minutinho que eu tenho um recado pra você, compositora, compositor que está lançando a sua música. Já pensou se a sua música tá realmente convencendo artisticamente? Agora, o Canal Musicalha tá oferecendo um serviço de consultoria, que pega a sua música, que vai ser analisada por mim e vai ser entregue pra você uma análise em documento e uma call, uma chamada comigo direto pra falar um pouco sobre a sua música. Ou sobre o seu EP ou álbum, que eu também falo sobre repertório, afinação de conceito e um pouco mais de depuração artística para o que você está fazendo. Coloque sua música no mercado com toda a segurança artística. Se você quiser adquirir esse serviço, é só entrar em contato com a gente por este e-mail que está aparecendo aqui, que a gente manda um Media Kit e aí você escolhe se quer contratar ou não esse serviço. Entre com o pé na porta, com segurança artística e suas composições afinadíssimas. Olá, amantes da música brasileira! Pois é, mais um vídeo de reação, dessa vez Titio Regis mais uma vez no Canal Musicalha. A gente vai reagir a um vídeo que ele fez, Cazuza e Renato Russo, né? Quem foi maior, né? Olha, diferente de todos os vídeos do Regis Tadeu, talvez isso aqui seja um vídeo talvez mais interessante, né? Não me parece ser um vídeo feito só pra ele falar que foi idiota, aquelas Regis Tadeuzice que a gente já conhece. Vamos comentar aqui esse vídeo, até porque Cazuza, Renato Russo, vocês gostam bastante aqui, e a gente já tá combinado de sempre trazer reações que vocês também gostam bastante, tá bom? Apesar de eu não gostar nada desses vídeos, preferi fazer meus vídeos sobre álbuns, sobre letras de música, mas entendo também a importância de ter essas bobagens no meio. Depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para as notificações. Também considere ser membro aqui do Canal Musicalha, a gente tá trazendo muitas coisas interessantes para vocês e tem vídeos adiantados também, vocês podem ver bem antes, provavelmente os membros do canal já viu esse vídeo aqui antes da estreia dele aqui pro restante do público. Então você tem vídeos adiantados e daqui a pouco terá vídeos exclusivos também e mais algumas regalias que estão vindo por aí, tá bom? Mas agora, se você não pode ser membro, não consegue ser membro do canal, ajudaria bastante você apenas deixando um comentário aqui. O comentário é muito importante, nos ajuda a engajar. Se você não tiver comentário, ajuda também você a deixar a nossa tag. Hashtag JussaReact, JussaReact, que é o da reação que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Regis Tadeu. Play! Eu tive a ideia de fazer este vídeo aqui porque eu presenciei uma acalorada discussão em um grupo formado por filhos de amigos meus, aí, uma festa recente, todos discutindo com argumentos ora estúpidos, ora estapafúrdios, quem tinha sido o melhor, Renato Russo ou Cazuza? Espera aí, então vamos começar já esse vídeo falando, e aí vocês, deixa no comentário aí, quem é melhor e por quê? Dê seus argumentos estapafúrdios, né? Como ele falou aqui, dê seus argumentos aí, se você acha melhor o Cazuza ou se você acha melhor o Renato Russo, né? Eu acho que o Regis vai dar aqui a opinião dele de quem ele acha melhor, né? É engraçado, porque eu não consigo nem imaginar nesses dois casos aqui. Eu já vi ele dando uma criticada na Legião Urbana. Com relação a Cazuza, eu nunca ouvi, não sei se eu já ouvi o Regis Tadeu falando de Cazuza, mas talvez ele iria mais pro Cazuza. Eu fiquei espantado com a total falta de informação e principalmente a argumentação que pudesse embasar aquela discussão ridícula. Por isso, eu trago aqui as minhas opiniões e argumentos sólidos para que seus filhos e até você mesmo não passem vergonha caso decidam enveredar por esse assunto. Olha. Presta atenção. Ele vai dar argumentos pra gente. Abertura do canal, dá uma puladinha na abertura, tá, gente? A gente já sabe. Deixo de me impressionar com o fato de que, mesmo nos dias atuais, Cazuza e Renato Russo continuem como ícones jovens desde que surgiram com as suas respectivas bandas, o Cazuza com o Barão Vermelho e o Renato Russo com Legião Urbana, na década de 80. E isso por uma série de razões que, vez por outra, me causam um certo espanto pela dimensão dessa idolatria pós-morte que ambos ainda ocupam em um lugar de destaque na vida dos fãs, cara.
De fato, isso é uma coisa que existe alguns casos, com a morte dos artistas, você ainda tem ali um tempo hábil da coisa continuar, né, reverberando, mas evapora, né. E no caso do Cazuza e do Renato, do Legião Urbana, enfim, tem de fato essa lembrança que continua, né, e eu não sei, o titio Regis aqui vai tentar dar uns argumentos aqui, mas eu acredito muito na perenidade da juventude, né. A juventude, por mais que o contexto seja outro, eu acho que o sentimento é o mesmo. O jovem de hoje, na minha visão, é o mesmo jovem do século XIX, internamente, né. A gente tem contextos externos que, lógico, que muda muito, só que o ser humano ele continua sendo o mesmo. Então, temática jovem universal, ela vai ser uma temática jovem daqui a 50, 100 anos. Eu acredito que as canções jovens, bem feitas, elas tendem a não morrer, assim. Elas tendem a reverberar ainda mais. Eternos idiotas. Quem? Vale lembrar Eternos... que tanto O cara meteu Eternos Idiotas, nem sei o que... Nem sei por que ele falou isso. Rampon em um lugar de destaque na vida dos fãs, cara. Esses eternos idiotas. Os fãs idiotas. Não pode Vale faltar. lembrar que tanto o Renato quanto o Cazuza faleceram precocemente em decorrência da AIDS, né? O Sim. Cazuza faleceu em 1990, aos 32 anos, e o Renato morreu em 1996, aos 36 anos. Super E jovens, né? muito por causa Caramba. disso, os dois acabaram alçados também à condição de mitos na cabeça desses fãs descerebrados, assim como aconteceu com outros artistas famosos que não tiveram tempo de envelhecer como os seus avós, os meus avós. É óbvio que eu não vou ser um velho ranheta estúpido Tarde a demais. negar que sim, ao longo dos anos e por meio das suas composições, tanto o Cazuza quanto o Renato Russo representaram personagens significativos, não apenas no rock nacional, mas também na história da música brasileira como um todo, justamente porque as suas atitudes, as suas falas, os seus pensamentos expostos na mídia e principalmente as suas letras acabaram se transformando em opiniões e desejos dos mais diversos segmentos da juventude desde aquele período dos anos 80, cara. E ambos acabaram sendo considerados como porta-vozes tanto daquela geração, né, dos anos 80, como das décadas subsequentes, mesmo que numa menor escala. Para Interessante, tio Regis. Tá indo uma linha boa aqui. Tá indo uma linha bem legal. Eu acho que, assim, em termos de entrevistas, né? Eu já não acho os dois tão afiados assim, ou que a rebeldia deles chegasse ali. Mas em termos das letras, sim, né? As letras têm Muitos essa fãs. força, esse apelo. cada letra de cada canção dos dois serviu para, de uma certa forma, materializar posturas, pensamentos, atitudes perante a realidade brasileira. A primeira coisa que você tem que entender ao abordar esses dois vocalistas compositores em uma mesma pauta é que tanto havia temas e pensamentos em comum entre ambos, como também havia abordagens distintas. Ah, Regis, calma lá, né? Você tem que entender que eles tinham temas que convergiam e tinha alguns que eram diferentes. Coisa óbvia, né? Tá. Quando as letras de cada um versavam a respeito da sociedade brasileira. Você pode até cometer o exagero de considerar tanto o Cazuza como o Renato Russo como dois ícones da música brasileira, blá blá blá, blá 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 blá. Mas as letras de ambos até hoje refletem estilos e visões de mundo bastante distintas, mesmo que revelando as nuances da mesma cultura e da mesma sociedade em que ambos viveram. Logicamente que isso incluía a visão de amor que cada um tinha, a maneira como ambos encaravam a caretice e o misto de covardia e passividade da sociedade brasileira em se posicionar de um modo mais claro em relação à realidade daquela época, especialmente a juventude. E uma boa oportunidade para você entender tudo isso está no livro O Cara da Plebe. O Cara da Livro Plebe, no do qual o Felipe vocalista, guitarrista Aí, do gente, Plebe tomamos Hood, o Felipe Seabra, ele revela em Eu vou pular. 640 Felipe Seabra, páginas, cara,
tudo que aconteceu Patrocinou aqui o na vídeo. pré-venda. Agora tem um detalhe, O Regis, com deve ter um o desconto, cupom. meu amigo e minha amiga. É que o Cupom de desconto Cazuza, lá, ó, depois, cupom Regis não vai- 25 off, ó. Vou fazer propaganda aqui, tá? O link tá na descrição do vídeo lá, Regis 25 off. Não sei se hoje tá ainda esse cupom valendo, mas pro cara da Plebe Hood, né? Então, Plebe Hood também é uma banda da década de 80. Começou junto lá em Brasília, junto com esse pessoal, com o Renato Russo. O pessoal do Renato Russo mais, né? Que o Cazuza do Rio. Só que o pessoal, sabe, de Brasília, que vê o Capital Inicial de lá, os Paralamas de lá também. E uma das bandas de lá é o Plebe Hood, né? Plebe Hood. Então aqui tem um livro sobre... chorar porque o livro vai se esgotar, aquela coisa toda, tá? Não vacile. Não Outra vacile. coisa que você tem que saber, meu amigo, Tomamos é que o Cazuza, ele sempre abordou propaganda. os seus temas por um viés ácido, irônico, sarcástico, por mais diversificados que fossem os temas das suas letras, cara. Enquanto o Renato Russo, frequentemente ele enveredava por inúmeras referências literárias, assim, e até mesmo religiosas em algumas das canções do Legião Urbana, cara. E o Renato Russo, ele tinha uma poesia que era mais esperançosa, ao contrário do Cazuza, né, cuja poesia... Eita, Regis. O Renato Russo tinha uma poesia esperançosa? Vocês concordam com essa afirmação? Nossa, mas eu discordo assim, gritantemente. As músicas da Legião muitas vezes não davam muita saída, né? Esperançosa não tinha muito, né? Era uma denúncia de um mundo desequilibrado na visão de um jovem e de uma desesperança, o contrário disso. Então, não sei se era esperançoso. Era um retrato daquelas frustrações e desesperanças da geração dele, de geração completamente vazia, que não conseguia mudar o mundo. O Cazuza, ele tinha uma poesia crua e direta, e ele exalava uma sinceridade brutal em letras que abordavam temas como o amor, a desilusão e a busca por liberdade, cara, sempre permeadas Paixão, né? por Acho um que tom dos de temas centrais do Cazuza é paixão em todas as frentes, né? Assim, o Cazuza, ele tem uma característica muito legal, que é uma paixão exagerada, né? E eu não falo isso nem por causa da música exagerada em si. Acho que a música exagerada, inclusive, é até emblemática pro Cazuza, porque ele tem essa ideia de uma paixão tão forte a ponto do exagero, por exemplo, você tem exatamente 10 mil horas pra parar de me beijar. Você tem 10 mil horas pra parar de me beijar. Olha que interessante essa brincadeira com não pare de fazer isso, né? Inclusive, no último álbum do Cazuza, que é o Burguesia, tem uma música que ele grava, né, inclusive muito mal já, né, já bem doente, a voz bem fraca. Ele grava a música Quase um Segundo, do Ebert, e ele grava, assim, muito... E ele falou, putz, é uma música que eu queria ter feito e tal. Praticamente uma música do Cazuza, né, porque a frase, às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais, é muito Cazuza. Então essa coisa da paixão, da força da paixão, é muito presente na obra do Cazuza. Dia de angústia. E a habilidade dele em traduzir essas emoções intensas em palavras sempre fez com que cada canção escrita pelo Cazuza era um desabafo pessoal, era uma espécie de confissão, né, de um artista que não tinha medo de expor as suas fragilidades, né? Então o tom das composições dele muitas vezes era quase apocalíptico, vamos dizer assim, e refletia a turbulência de uma geração que enfrentava crises sociais e políticas. Então o Cazuza, ele nunca se esquivou, por exemplo, de mostrar a face obscura do amor e da vida. E o que fez, inclusive, com que muitas das suas letras fossem consideradas como gritos, né, poderosos contra a hipocrisia e a superficialidade da sociedade, que é algo que continua até hoje. Por outro lado, o Renato Russo, ele trazia uma abordagem mais introspectiva, mais lírica, com letras que eram repletas de referências literárias e filosóficas, cara. Muitas vezes beirando plágio, né, como eu já contei aqui num outro vídeo aqui no canal. E essas letras refletiam uma busca por um sentido, por uma compreensão de um mundo que já era caótico naqueles tempos. Legal. Então, enquanto o Cazuza Boa cantava leitura a respeito da explosão de sentimentos, o Renato Russo, ele se aprofundava em questões existenciais, ele questionava o papel do indivíduo na sociedade e os dilemas da vida moderna daquela época, cara. As letras do Renato muitas vezes tinham um caráter reflexivo e propunham diálogos assim, diálogos internos, que levavam inclusive o fã para uma viagem pelas próprias emoções e as incertezas dos próprios fãs, cara.
Essas Sim. diferentes O Renato Russo, né, já que eu falei um pouco do Cazuza, o Renato Russo, ele tinha isso aqui eu concordo com o Titio Regis, que ele tem essa coisa da a palavra, ela ser direcionada ao ouvinte de uma forma que contagia o ouvinte a ponto de o ouvinte sentir que as palavras estão vazando dele mesmo, né? Então o Renato tentava muito essa conexão com o ouvinte, né? Tanto que uma das técnicas mais interessantes da escrita do Renato Russo é ele tentar driblar os pronomes. Então não tem ela. Ai, quando ela não sei o quê, ou ele, né? Então ele esquiva disso para que uma mulher ouça e pense nele ou nela, para que um homem ouça e pense nela ou nele, entendeu? Então os pronomes não importam para que todo mundo esteja abarcado ali. Claro, tirando uma exceção ou outra, né? Que nem o Ainda é Cedo, que ele fala uma menina me ensinou e tal, mas a grande maioria tinha esse contexto de tirar o ele e ela para que todo mundo se sentisse parte daquela letra. Então tem essa tentativa de dialogar com o ouvinte diretamente. Personagens e sensibilidades entre o Cazuza e o Renato Russo tinham também a ver com o fato de que, mesmo que a diferença de idade entre eles fosse apenas de 2 anos, os dois tiveram formações distintas. Por quê? Porque o Cazuza, ele era um carioca da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Zona Sul com os bares, praia, MPB. Enquanto o Renato, cara, ele vinha de uma Brasília, cara, com os jovens ali mergulhados em literatura, no punk, no pós-punk europeu. Eram formações bem diferentes. Agora, você me pergunta, era possível imaginar um diálogo musical entre ambos? Claro que sim, só que nunca rolou. Mas enquanto o Cazuza, ele era, né? E eles se conheciam, se admiravam, né? Eu já vi declarações do Renato Russo falando bem da obra do Cazuza, falando que nosso Cazuza é sensacional, e o contrário, né? Já tem aquela fala famosa do Cazuza falando, nossa, eu tenho inveja do Renato Russo, uma inveja criativa e tudo. Então, eles se elogiavam mutuamente, mas eu acho que também foi pouco tempo, né? Não chegou a conseguir, apesar, muita gente compara os dois porque são nomes comparáveis, né? Se fosse fazer realmente um embate, são nomes bem comparáveis. E é bem legal. E assim, dos anos 80, eu cito 3 nomes de poetas absurdos, que é o Cazuza, o Renato Russo e o Arnaldo Antunes. São, assim, 3 nomes de uma poesia incrível, assim, do rock dos anos 80, né? Provador do amor e da dor, vamos dizer assim, o Renato era um filósofo que ele observava o mundo e interpretava esse mundo do jeito dele, cara. E essas diferenças estilísticas enriqueceram a música brasileira como um todo, E aí, assim como evidenciaram as múltiplas facetas de experiências humanas em tempos cada vez mais difíceis que ambos retratavam. Ambos, cada um a seu modo, eles conseguiram deixar um legado muito grande quando comparado, por exemplo, a esses tipos fedorentos e pornográficos de letras que se fazem nos dias de hoje, cara. Porque eles mostraram que a música é realmente uma forma poderosa de expressar a complexidade da vida e a complexidade das emoções. Legal. Então, espero que depois desse vídeo aqui, meu amigo e minha amiga, você saiba que esse papo de quem é o melhor é uma tremenda besteira. Agora, aqui nos comentários, você, claro, pode colocar quem você prefere. Cazuza ou Renato Russo? Bom, e por quê? Legal, olha que Porra, gente, react do Regis Tadeu. E sair tudo bem, eu acho assim, é um vídeo que renderia um vídeo de mais tempo, eu acho que dá pano pra manga pra você comentar mais, mas dentro do espectro Regis Tadeu, foi uma análise legal, assim, eu achei que tirou alguns aspectos interessantes do Cazuza, eu achei a leitura do Renato Russo dele um pouco melhor, assim, sabe, aquele indivíduo confuso com o mundo, né? Que fica um pouco melancólico por conta disso, por conta dessa falta de adaptação. Eu acho que tem muito isso na obra da Legião. Mas a do Cazuza eu acho que tem mais aspectos que ele não trouxe. Ele falou muito mais do aspecto do ideologia, por exemplo, que é o ideologia, eu quero uma pra viver, que é esse tipo de letra, mas o Cazuza ele tem um lance muito mais carnal, romântico carnal, que eu acho que é a tônica da obra dele, né? Canções de protesto como Brasil, ideologia, é menos, sabe? Tem menos. Mas enfim, né? Dentro do que a gente... Eu devolvo também pra vocês aqui do canal, colocar aí quem você prefere, Renato Russo ou Cazuza. Eu prefiro... Prefiro que vocês falem aí, não vou entrar nessa. Tá bom?
Não quero mais saber, titio Regis, legal, não fiquei exaltado. Primeiro vídeo de Regis Tadeu que eu não fico exaltado aqui. E tá tudo bem, né, galera? Não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Diga quem você prefere aí nos comentários. Não vou deixar hashtag. No hashtag final é você deixar quem você prefere, Renato Russo ou Cazuza, tá bom? Considere ser membro aqui também, ajuda a gente pra caramba. E você também vai ter regalias daqui a pouco. Like e se inscreva aqui. Obrigado a todos vocês e até a próxima.